gringa conta o que foi mais difícil para ela, no caso para ela. Ela fala inglês, aí não sei lá o que, não sei lá o que. Nesse vídeo vou contar para vocês porque o português é tão difícil de aprender. Acho que é norte-americana essa gringa aqui. Vamos ver quais são as palavras que ela achou mais difícil de aprender em português. Bom dia, minha linda, tudo bem? Nossa! Din-din, sacolé. Din-din, é como guita. Sacolé não sei o que é. Mas acho que tem alguma coisa a ver com saco, né? Não, gelado dentro do saco. Não. Picolé. Lorenzinha, né? Lorenzinha. Carrinho, né? O carrão, é muito legal. Carrinho. Vixe Maria, eu falo tudo. Eles falam big, né? Big mother, big father, sei lá que, entendeu? Tudo bem, vovó? Não sei se eu tô falando grandpa ou grandma, mas... Grandma. Eu só falo, tudo bem, vovó? Tudo bem, vovó? Quando eu tinha momentos que eu não entendi o que estava acontecendo, eu só fazia assim, ó. Ela é bem animada. Mas, ó, ela fala bem português, já. Vou estar aqui já deixar meu respeito. Falar português não é fácil, vamos combinar. Haca? Nada. Hey, y'all, tudo bem? Meu nome é Lauren, sou americana, coach de conversação e pronúncia em inglês. E Coach. hoje eu vou te contar a minha história sobre as coisas mais difíceis. Sobre as coisas mais difíceis sobre a língua portuguesa. Ou a idioma portuguesa. É uma coisa super, super complicada. Super Até vocês complicada. brasileiros reclamam que é muito difícil. Imagina nós, estrangeiros, tentando aprender a língua de vocês. É bem complicado. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui pro Nordeste. E quando eu estive lá, ninguém na cidade que eu conhecia falava inglês. Ninguém. Então, foi complicado. Então, eu tinha que me virar. Então, quando as pessoas falaram, parecia que era uma frase inteira. Porque eles falavam tão rápido, tão juntinho, que eu não entendi e não consegui separar as palavras para entender os sons, para entender nada. Olha só, eu também tive uma grande dificuldade em conseguir aprender o idioma português. Não, o idioma português não, no caso, o idioma brasileirês. Eu achei muito complicado aprender, porque só que a vantagem que nós angolanos temos de aprender praticamente o vocabulário brasileiro é que a gente aprende desde criança, consumindo muitos conteúdos brasileiros. E isso é uma grande vantagem, diferente de muitos outros povos. Diferente também de muitos outros povos aqui na África. Nós também é difícil falar nossas línguas nativas. Mas alguns falam língua nativa. Tipo, eu amendita na moelle, entendeu? Eu falo pra caramba. E isso acaba sendo muito importante. Principalmente acaba fazendo muito bem para a dicção. Eu sou uma pessoa que também não tinha dicção para português brasileiro. Mas agora eu tenho dicção para português brasileiro. Meu vocabulário inteiro era português Portugal. Agora, praticamente, é vocabulário português brasileiro, entendeu? Se você quer saber o que eu estou a falar, vai no segundo canal onde eu faço opiniões e fatos. Aqui, no canal, esse é o ponto. Entendeu? Mas com o tempo consegui reconhecer. Eu reconheço esse som. Eu não sei o que significa, mas eu reconheço. Você já usou. O que é tal som, tal palavra, ou uma parte de uma palavra que eu entendi, entendeu? Só para identificar um pouquinho, para conseguir separar as palavras. Mas isso foi difícil, porque tudo parecia uma palavra só. Tudo. A coisa mais difícil é lembrar tudo entre masculino. A coisa mais difícil. Ainda nem tenho um neném. Imagina quando eu tenho um bebezinho. Quer ver? Essa namora com o brasileiro, né? É brasileiro que meteu isso aí. Eu juro que é brasileiro. Eu juro que é brasileiro. É muito brasileiro. O mais difícil é lembrar tudo entre masculino e feminino, porque tem coisas tipo a moto, a foto, aí o idioma português. You know, so it's like kind of crazy. Eu fico confuso até hoje. Às vezes eu confundo as coisas. So that's like, I think, one of the hardest things. Uma das coisas mais difíceis. As outras coisas mais difíceis é a gramática, lógica, porque tem tantas conjugações. E cada coisa você tem que conjugar. Para mim, para você, para ele, para ela, para nós, para eles. É muito complicado. E exige bastante. Às vezes eu fico com preguiça. Mas... Só você, moça. Tem que estudar. Eu sempre tirava 10 em português. Em vez de tirar pelo menos 15, 16. Outra coisa que foi super difícil é falar o ão, sabe? O a, tio. Ou, cara. Não consegue, né? Tudo isso é muito difícil, cara. Então, sabe? O americano, geralmente no início a gente fala então. Mas para conseguir falar então,
Então, não é fácil, meu. É muito difícil. A gente não tem essas entonações. Já chutou uma, não é fácil, meu. Essa moça aqui é mulher do brasileiro, essa aí. Em inglês, então é muito complicado. Ou ela convive conseguir. muito com os outros. Mas uma coisa que eu gostei é que você pode botar zinho ou zão depois de tudo, né? Lorzinha, né? O carrinho, né? O carrão. É muito legal. Então isso eu adoro. Uma coisa que eu gostei bastante. Uma coisa que eu tenho dificuldade até hoje é conseguir falar avó e avó direito. Eu nunca... Agora eu não sei o significado de avó e avó. Tipo, vó. Eu não sei diferenciar o avô e o avô. Eu não sei diferenciar. Mas na verdade, eu já tínhamos esclarecido que um é para feminino, outro é para masculino, entendeu? É basicamente isso que eu aprendi. Mas eu não consigo diferenciar, tipo, som, vó, vó. Nós aqui só chamamos avó X, avó X, tá entendendo? Tipo a minha avó, avó Chilombo, entendeu? É simples, a gente chama avó fulana. Acho que é mais simples assim. Eu nunca tive avó de homem, eu nunca tive. Não conheci nenhum avô de homem. Qual é qual? Eu chego na casa da... Ah, e também tem casas, principalmente os cabo-verdianos, que têm esse hábito, né? De chamar avó de homem, avó de mulher. Do avó. Aqui em Angolano também temos esse hábito. Grandma do meu marido e eu falo, tudo bem, vovó? Não sei se estou falando grandpa ou grandma, mas... Grandma ou grandfather. Eu só falo, tudo bem, vovó? Tudo bem, vovó? Por isso, afinal, que alguns brasileiros falam que alguns norte-americanos são um bocado tapados. Não preciso treinar, mas é bem difícil esse aí. Tadinha. E outra coisa que era diferente, que era muito difícil, que vocês cantam quando vocês falam português. Então a gente em inglês é muito tipo monotone, tudo igual, mas vocês falam tudo diferente. Bom dia, minha linda, tudo bem? Nossa, sabe? Você não fala desse jeito em inglês. Você fala bem assim, curto. Então, para conseguir entender a musiquinha, o jeitinho que vocês estavam falando no Nordeste, tava bem difícil. Até as minhas colegas de São Paulo também têm um jeito de cantar também. Mas, para conseguir entender o jeito que eles falavam, era muito difícil mesmo. Mas eu adoro o jeitinho que vocês falam em São Paulo e também no Nordeste. Oxente. Vixe Maria. Vixe. Adoro, tá? Adoro. Eu também adoro. Muitos brasileiros falam assim. Nada a ver, mas também adoro. E outra coisa Pegou o Mori já! Então, as pessoas que são de São Paulo falam palavras diferentes que as pessoas no Nordeste, do Sul. Então, para conseguir entender e lembrar que cada coisa era a mesma coisa, mas 3 palavras diferentes, era muito difícil. Tipo, din-din, sacolé, picolé. Espera aí, din-din é dinheiro. Din-din. Acho que tem outra palavra também, meu. Era muita coisa. Então, quando eu tinha... Por favor, me ajuda. Dizem que tinha dinheiro. Por favor, não quero passar vergonha aqui. Eu só fazia assim, ó. Você já fez isso com alguém falando em inglês com você, um nativo, você não entende, e você só fica assim, tá bom, ok. É com langas, okay. Congoleses, é muito assim. Eu também fiz a mesma coisa. Ok. Antes que eu fui pro Brasil, eu passei num centro de treinamento para treinar a língua e preparar para fazer meu trabalho voluntário no Nordeste. Só que a gente não tinha contato nenhum com a língua antes que a gente entrou. Entramos e aí a gente estudou tipo 16 horas por dia por 6 semanas. O tempo todo que você tá acordado, entendeu? Então, era muita coisa. Só que, mesmo assim, aquilo que a gente estudou, tipo do livro, não fazia nada sentido. Não era aquilo que eles estavam falando quando eu cheguei, não, viu? Era muito diferente. Então, eu vi que estava escrito e eu escutei que eles falaram, né? Era outra coisa. Mas era de todo mundo, os nordestinos, os paulistanos também. Então, era muito diferente. Então, isso foi uma mudança da minha realidade, porque eu vi que o jeito que eu aprendi quase não ajudava nesse momento. Outra coisa que aconteceu, que foi muito difícil, foi as enxaquecas. Porque, como eu falei, eu estive treinando 16 horas por dia. O tempo todo que eu estive acordada. Imagina,
que é a dor que está acontecendo quando o seu cérebro está crescendo o tempo todo, botando palavras novas, sons novos dentro da tua cabeça o dia inteiro. Até hoje, se eu treino com vocabulário novo, por exemplo, eu fui para um congresso de psicologia positiva e eu amei, mas como são palavras acadêmicas, era muito diferente para mim. Então, para entender e ouvir isso por alguns dias, menina, fiquei com uma enxaqueca danada também. Horrível, foi horrível, mas isso significa que meu cérebro tá crescendo. Vamos combinar, o português é difícil. O português é difícil até para o povo português. Né? Eu acredito que nas escolas portuguesas estudam português. Por quê? Porque para o português é difícil. Agora, você me fala que a língua em si é difícil. Não. O português, ser humano português, é que é difícil, é que complicou tudo. Fizeram a sua maior criação, que são os brasileiros. Os brasileiros também vieram começar a complicar. Daqui a pouco os angolanos também vão se bater no chão, vão querer criar para a gramática, para complicar mais ainda. Só para você perceber como é que o português vai se ramificando, né? O Brasil é a ramificação portuguesa. Angola, daqui a pouco vai se ramificar. Logo vamos ter Cabo Verde, né? Depois vamos ter mais alguns países aí, Moçambique e tal. Até que também Timor-Leste comece a se ramificar. Português é assim. Agora, isso dos gringos estarem aprendendo português é muito legal. Porque agora nós também vamos nos achar. Entendeu? Vamos ver músicas dos gringos com trechos em português, né? Não vamos só ver toda hora os lusófonos se humilharem no inglês. Até o próximo vídeo. Tchau.